Vamos serenando nossas mentes, nossos corações, e elevando nossos pensamentos ao Pai, ao amigo Jesus, pedindo amparo, proteção. E como o Mestre nos disse, onde duas ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, entre elas ele estaria. E com certeza seus prepostos estarão conosco nessa noite, noite em que estaremos nos banqueteando com estes ensinamentos que nos serão trazidos e que possamos, com o auxílio dos nossos mentores espirituais, do nosso anjo guardião, do mentor do nosso grupo Miramês e sua equipe, estarmos com nossas mentes abertas para podermos usufruir e introjetar todos esses ensinamentos que nos serão trazidos. Também pedimos pelo nosso palestrante que tenha o amparo e a proteção da espiritualidade, do seu anjo guardião, dos seus protetores, para que também consiga colocar ou fazer as suas colocações de modo que nos atinja e que nós, as nossas mentes voltadas para o entendimento e para o aprendizado, consigamos assimilar esses ensinamentos e que todos nós, aqui reunidos em nome do Pai, de Jesus, possamos, com a luz desse Evangelho, nos tornarmos um pouquinho melhores e que possamos, ao encerrar essa exposição, estarmos mais conectados com a espiritualidade maior, que com certeza estará conosco. E também pedimos por aqueles irmãos nossos que por qualquer motivo não conseguiram estar conosco, que sejam agraciados com esses bálsamos benfazeres, de muita paz, de muita harmonia, de muito entendimento. E também aqueles irmãos nossos, espíritos que foram trazidos para esse momento de aprendizado, também em sintonia, em harmonia com o nosso palestrante, com nossos mentores espirituais, consigamos assimilar esses ensinamentos. E assim seja. Marilene, passo para ti, então, a apresentação do nosso palestrante. Está fechado o teu microfone, Marilene. Tá, continua fechado o teu microfone. Meu Deus, menino. Tá, agora está falando. Tá falando? Estamos ouvindo. Ai, graças a Deus, queridos. Então, tá. Vamos falar do nosso querido Diogo Borges, vice-presidente da Sociedade Espírita Caminho da Luz. Ele é coordenador do Departamento de Comunicação do Caminho da Luz, palestrante, está na doutrina há 20 anos, a mãezinha dele que levou. Daí eu já brinquei que ele tem uma porção de mulher na vida dele. Então, como ele contou, amanhã a filhinha faz 9 aninhos. Ele é casado e é pai de uma filhinha. Mas a mãe está sempre junto, a irmã, ele é muito bem apoiado, a esposa também. E então, como nós somos Caminho da Luz, uma casa pequena, eu disse que o Diogo é palestrante e coordenador do Departamento de Comunicação, mas, na verdade, ele faz um pouco de tudo. Já viu ele limpando, ele carregando, ele faz um pouco de tudo. E Deus te abençoe, Diogo querido, eu sei que tu está muito bem amparado e vai fazer um ótimo trabalho para compartilhar conosco. E Deus abençoe nosso grupo todo. Obrigada, Daniel, pela oportunidade. Obrigado, Marilene. Passamos, então, para o Diogo a palavra. E o tema hoje da palestra do Diogo vai ser Feliz aquele que crê sem ver.
É contigo então, Diogo. Então, boa noite a todos. Primeiramente, obrigado ao Daniel, né, pelo convite. Eu já tinha ouvido boas referências, né, o pessoal já tinha comentado desse grupo. Eu ainda não tinha tido a oportunidade de participar, né, mas fiquei muito feliz quando ele me convidou, né. Nos preparamos com antecedência, né, uns 3, 4 meses atrás nós íamos preparando, organizando como é que ia ser, qual o tema, enfim. E aí estamos aqui hoje. Muito obrigado, dona Marilene, né, pelas belas palavras, sempre muito acolhedor. Dona Marilene e seu Edgar, que me receberam nesses 20 anos atrás ali com muito carinho, né? Não à toa eu chamo o seu Edgar sempre de mestre, né? Mas com carinho, no bom sentido, porque toda a minha caminhada eu comecei ali com o apoio dele. E o Daniel também conversávamos ali, meu primeiro grupo de estudos, né? Foi com o Daniel, depois também fomos colegas, né? Então temos aí um bom vínculo e com certeza nos une a todos, né? O nosso tema, como comentou o Daniel, nós escolhemos esse Felizes Aqueles que Creem Sem Ver. Nós vamos falar um pouquinho sobre fé, mas nós vamos usar um pequeno trecho aqui do Evangelho, que certamente sei que vocês conhecem, né, todos estudiosos da doutrina, e nós vamos pegar de exemplo a nossa obra Há 2000 anos de Chico Xavier, né, Psicografia de Chico, né, ditada por Emmanuel, que ele conta uma parte da história dele, onde nós vamos ver, né, essa parte da fé que a gente pode tirar desse exemplo, né, desse benfeitor para a humanidade. Então, lá em João, capítulo 20, versículo 29, né, nós temos aquela passagem lá, né? Tomé, tu crestes porque me viste, felizes aqueles que não viram e creram. Então nós sabemos ali que essa citação ela é bem famosa, né? Saiu até aquele jargão, só acredito vendo, que muitas vezes, né, a gente usa em algumas situações. Mas nos bastidores lá, a gente lembra que os apóstolos, quem tinha visto Jesus anteriormente, chegou bem faceiro comentando, e Tomé, né, disse assim, eu só vou acreditar, né, se eu pegar na ferida, se eu pegar nas chagas e ver que realmente é Jesus, né? Então, por isso que Jesus, ao aparecer para Tomé, vai falar isso para ele, onde já é, né, uma lição de fé, que fica de exemplo, né, do nosso mestre. Haroldo Dutra Dias, ele trabalha muito esse tema da fé, e ele, como estudioso, né, das línguas antigas, ele fala que a origem da palavra fé no hebraico vem de raiz da palavra confiança. Então, portanto, ele sempre comenta isso, né, a fé não é somente um ato de acreditar, a fé é um ato de confiar. E aí, se nós olharmos para a nossa vida, nós agimos com fé em várias situações. Porque a fé, essa confiança, nós temos que ter em nós mesmos, quando nós vamos executar alguma tarefa, alguma empreitada, né? A gente tem fé que vai conseguir. Então, por exemplo, quando o Daniel me convidou para estar aqui, eu pensei, não, acho que tenho fé que eu consigo, pelo menos, né, trazer alguma coisa interessante para nós refletir. Muitas vezes nós temos que ter fé em algum familiar, em algum amigo, em algum colega, quando a gente confia em algumas situações, né, às outras pessoas, nós estamos tendo, né, fé que ela vai conseguir nos ajudar, vai conseguir cumprir aquilo que lhe é cabível. E quando falamos de Deus, né, aí obviamente nós temos que ter a fé, né, a confiança do Criador, que ele sabe, né, o que é melhor para cada um de nós. O problema é que geralmente a nossa relação com Deus é um pouco mais complicada, porque muitas vezes nós vamos pedir coisas e óbvio, né, que Deus não vai nos atender em tudo, e ainda bem que não, né? Graças a Deus que ele não nos atende em tudo, porque geralmente, né, os nossos pedidos, as nossas solicitações muitas vezes são materialistas, são egoístas, são imediatistas. Então, Deus que sempre nos escuta, sempre nos dá uma resposta, seja por um amigo, seja por uma mensagem que nós vamos ler, seja pela oportunidade de conhecer um grupo de estudo como esse, né, de conhecer a boa nova de Jesus, como se diz, né, toda essa mensagem que o Espiritismo também nos traz. É assim que Deus age através de todos nós, através dos irmãos. Então, ele não vai atender, né, a todos os nossos desejos, muitas vezes caprichosos, e aí, às vezes, a nossa relação com Deus pode ficar um pouco abalada. Nós sabemos, estudamos muito, né, que a dor, ela não pede passagem, em alguns momentos ela não bate a porta, ela simplesmente adentra a nossa vida, causando revoluções, enfim, né? E se nós não tivermos com a nossa base moral bem posta, né, bem confiantes, tendo essa confiança que se passamos por momentos difíceis, por situações que não queríamos, muitas vezes até difícil não tínhamos nem como evitar, nós temos que ter essa confiança que Deus sabe, né? E se está permitindo que aquilo aconteça, é porque realmente é necessário para nós, né, na nossa evolução. Afinal, nós sabemos que viemos criados simples e ignorantes, com
todas as possibilidades de evoluir, de sermos melhores, através, né, dessas dificuldades. Muitas delas nós criamos, muitas delas nós criamos por deixar de agir, outras agimos mesmo por ignorância, fazendo o mal, né, muitas vezes, deixando de fazer o bem, e a lei de ação e reação, né, a justiça divina nos encontra. E aí nós temos, né, toda a parte do planejamento reencarnatório, enfim, onde nós vamos vendo, né, essa relação que existe de justiça, de amor, mas sempre lembrando, né, o que nos diz o mestre, o que nos diz a doutrina, né, que Deus é um Pai amoroso, infinito amor, infinita bondade, infinita justiça. Então a fé, primeiramente, é esse ato de confiarmos em Deus, muitas vezes, né, pedindo a sabedoria para conseguirmos identificar na nossa vida o que nós podemos agir, o que nós devemos agir, e as situações que nós temos que silenciar ou que nós temos que resignar e esperar, né? Deixar o tempo agir, deixar as coisas agir. Afinal, né, as coisas acontecem no tempo de Deus. Muitas vezes a gente acaba invertendo. Então a gente acaba agindo quando deveria esperar, se inquietando, e às vezes a vida nos pede a ação e a gente resolve se acomodar e ficar esperando. E aí a gente sofre, né? Porque aí as situações vão ocorrendo até que a gente volte novamente para o eixo. Então esse desafio que é a vida é muito interessante, mas, né, nós estamos rodeados de amigos, nós estamos rodeados pela doutrina espírita, por diversas obras que nos trazem exemplos, que nos mostram irmãos nossos que já conseguiram trilhar esse caminho, que voltam para nos contar, para colocar o exemplo deles, para ser seguido no sentido de ver como é possível, né? Afinal, o que nós temos que seguir mesmo é o nosso Mestre Jesus, ele é o nosso modelo e guia. Então, né, feita essa pequena introdução, né, a gente sempre comenta aqui dessa questão dos nossos desejos mais relacionados à matéria, mas que, como nós vimos, quando nós precisamos, né, a gente sempre comenta, a gente precisa, né, na nossa parte material, a gente vive no mundo material, e muitas vezes essa busca em crescer, em ampliar nossas aspirações, elas nos fazem também evoluir, porque elas nos colocam em situações, né, em relações com os outros, enfim, mas sempre cuidando, né, para que a gente não fique tão apegado à matéria, tão apegado a cargos, ao poder temporário, que é isso que nós vamos ver nesse exemplo que nós vamos seguir aqui. Então, só para, a nível mesmo de curiosidade, se vocês puderem levantar a mão, quem já leu o livro Há 2000 Anos, de Chico, de Emmanuel? Não leram, metade leu, tá? Tudo bem, só por curiosidade, porque não vai... nós não vamos, nem teria como nós fazer, nem que nós tivesse mais de 1h30, né, Daniel, que não tem como transcrever essa obra, que é maravilhosa. Fica o convite para quem não leu, tiver a oportunidade. Quem já leu, daqui a pouco faz tempinho, quer reler, realmente muito, muito interessante. Cada vez que a gente lê, se nós pegar cada página, tem ali uma lição. E aí, quando nós falamos, então, de Emmanuel, nós vamos usar, esse livro, para quem não leu, é a história, Emmanuel conta uma de suas encarnações, né? E ele conta que ali foi um ponto crucial para a sua existência, que é o que nós vamos estudar nessa noite. Porque Emmanuel, nessa encarnação, ele era o poderoso senador Públio Lentulus. Então, na época que Roma praticamente dominava, né, o mundo, digamos assim, né, que se tem datado de história. E ele, sendo um senador romano, ele tinha, né, um poder gigantesco em suas mãos. Então, ele era muito apegado aos cargos, apegado às aparências, os patrícios, como eles chamavam, né, que eram os nobres da época. E ele tinha tudo isso enraizado nele. Mas nós sabemos que isso aconteceu há 2000 anos, e se nós olharmos Emmanuel hoje, né, sendo, né, foi o guia, o coordenador de todo o trabalho maravilhoso de psicografia de Chico Xavier, então a gente vê como 2000 anos para ele foram muito importantes, e ele conseguiu trilhar esse caminho de redenção que todos nós buscamos. Então a ideia com esse exemplo aqui não é nós nos compararmos a Emmanuel, longe disso. Dá para nós pegarmos a figura de Emmanuel na época e fazer uma correlação com a nossa média da humanidade hoje, eu digo, né, a nossa média ainda pegada ao materialismo, aos cargos, né, ao orgulho. Então ainda não deixamos de estar parecido com o que estava Emmanuel, mas o próprio Emmanuel mostra, né, que quando você começa esse trabalho de despertamento, né, de querer progredir, de começar a olhar, né, esse nosso objetivo como ser espiritual, de vida infinita que nós temos pela frente, a gente consegue, sim, de fato, nos mudar e caminharmos para frente. Então, eu sempre digo que, no meu ver, muitas coisas, é óbvio que a gente não consegue fazer, alguns pensamentos nos envergonham ainda, né? É difícil, se nós parar um pouquinho de estar atento, a gente volta para o automatismo e faz coisa errada.
Mas a gente sempre comenta, né? Nós estamos atentos a isso. Então, é provável que algumas encarnações talvez não estivéssemos. E agora nós estamos atentos e nos cobramos, a nossa consciência está ali batendo. Você sabe que não deve falar isso, você sabe que não deve fazer mais isso, por que que ainda faz, né? Então, é sinal que ainda em passos lentos, mas nós já estamos olhando esse caminho novo, para esse mundo regenerado que está se construindo, para que a gente possa, né, fazer parte também nos regenerando. Então, nós trazendo então essa obra, nós vamos pegar a parte onde Emmanuel vai ter, né, o senador Publio Lentulus na época, vai ter um encontro, né, frente a frente com Jesus, né, aquele que é para mudar mesmo a existência, diferente da história lá de Saulo de Tarso, né, que virou Paulo. Ele não foi tocado assim tanto naquele dia, né, ele demorou vários e vários anos, mas nós vamos ver aqui a maioria dos trechos, tá? Porque eu confesso para vocês que eu queria resumir mais a história, mas se eu mexesse, parece que eu estava estragando, porque o diálogo deles é muito rico. Na verdade, o diálogo de Jesus, né? Que fala para ele é muito rico e serve para nós ainda hoje e provavelmente vai servir por muitos anos. Então, contextualizando. Então, o senador Publio Lentulus era um senador poderoso lá de Roma, tinha sua esposa Lívia, né, que é já uma alma nobre, e eles tinham uma filhinha que estava muito doente. Então, com todo o poder que ele tinha na época, ele podia trazer o que melhor tinha, né, de medicina, de médicos, de curandeiros, enfim, da época, eles não conseguiam, né, ajudar a filha dele. E aí alguns amigos comentam para ele que ele deveria ir lá para a região de Jerusalém, né, já era província de Roma, de repente os ares lá mais do campo, enfim, iam fazer bem para a filha. Então assim ele faz, né, junta a família, vão lá para Jerusalém, e aí a história vai se ocorrendo, né? Tem uma outra situação que acontece com o filho dele, nós não vamos entrar nesse detalhe, né? Fica para curiosidade para quem não leu ainda, depois ler a obra. E aí Lívia que tratava muito bem a todos, né? Como comentamos, já era, né, um espírito já mais elevado moralmente, não tinha distinção, não se julgava melhor por ser uma patrícia, né? Por ser da nobreza, enfim. Então ela tratava muito bem a todos, os escravos, os servos. Isso até incomodava muito o senador, né? Porque ele julgava que ela não deveria estar em contato assim, né, com as pessoas que ele julgava inferior. E aí ela começou a ouvir, né, de uma serva as histórias de Jesus e começou, né, dizer assim, se converter, né, ao cristianismo. Começou a ouvir as histórias, a rezar, enfim, a ter fé em Jesus, né, todas as lições que vinham até ela, né, que o pessoal trazia. E ela começa então a pedir para Públio que ele vá, né, atrás do mestre Nazareno, pedir para ele curar a filha. Afinal, ele já tinha curado tantos e tantos, né, naquela época. E é óbvio que o senador, né, com toda aquela arrogância, disse que jamais ele ia fazer isso, né? Jamais ele ia ir procurar, né, quem quer que seja, um humilde pescador para atender a filha dele. Só que aí, né, o tempo vai passando, né, mesmo com toda aquela arrogância, enfim, que ele tinha na época, né, ele ainda tinha aquele amor de pai, enfim, até que certo dia ele resolve então ir procurar Jesus. Só que ele não, ele devido ao status que ele queria manter, ele não queria ser visto em público com Jesus, né? Então ele simulou lá que estava passeando pela cidade, foi disfarçando aqui e ali, até que começou a entardecer, ele não encontrou Jesus, ele sentou num banco. E aí a gente vai começar então a trazer alguns trechos da narração, que a própria narração de Emmanuel é muito bonita, mas ele senta ali num banco, daí ele começa a pensar que perda de tempo, né? Por que ele estava com a cabeça onde de ir atrás, né, desse mestre que falavam, né, perder tempo, enfim. Só que aí ele começou a se sentir cansado, ele meio que cochilou assim, né? Pegou no sono. E aí a gente sabe, né, que tem todo um trabalho da espiritualidade também. E aí então, dali a pouco ele começa a despertar, né, meio naquele torpor do cochilo, assim, sentado no banco, já bem anoitecendo já. E aí ele narra, né? Foi nesse instante que, com o espírito como se estivesse sob estranho suave magnetismo, ouviu passos brandos de alguém que buscava aquele sítio. Diante de seus olhos ansiosos, destacara personalidade inconfundível e única. Tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos, profundamente misericordiosos, uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos, levemente dourados por luz desconhecida. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia, irradiava da sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível.
Então, aqui naquele momento que Emmanuel começa a despertar, né, ele vê se aproximar um homem, que pela narração, né, a gente já imagina quem seja. Né? Então, a figura irresistível, Emmanuel para e, né, e fica olhando, e aí alguém imagina o que Emmanuel vai dizer para ele, e aí eu vou lembrar uma história que o seu Edgar me contou, que certa vez, parece que até que foi pela nossa região aqui, estava Haroldo Dutra Dias e uma repórter chega e pergunta para ele assim, se Jesus aparecesse na sua frente agora, né, o que você ia falar para ele? Ele falou nada. Diante do amor, a gente simplesmente se cala. E é isso que vai acontecer com o poderoso, né, senador romano, né? Ele não vai conseguir falar, ele vai olhar e não consegue falar. Então, vejam, né, como, mesmo com toda a arrogância, né, diante do mestre, diante do amor personificado ali em Jesus, Emmanuel, né, por senador Publio Lentulus, não vai exprimir nenhuma palavra. Então, vai ser um diálogo de Jesus com ele, muitas vezes ele mentalmente respondendo, Jesus captando e dando as respostas de forma sempre amorosa, mas enérgica, né, de forma direta. E aí ele segue a narração, né? Publio Lentulus não teve dificuldade em identificar aquela criatura impressionante, mas no seu coração muravam-lhe ondas de sentimentos que até então lhe eram ignorados. Nem a sua apresentação a Tibério, né, que era o imperador da época, nas magnificências de Capri, lhe havia imprimido tal emotividade ao coração. Lágrimas ardentes rolaram-lhe dos olhos, que raras vezes haviam chorado, e força misteriosa e invencível fê-lo ajoelhar-se na relva lavada em luar. Desejou falar, mas tinha o peito sufocado e opresso. Então é o que comentamos, né? O poderoso senador romano, diante ali do mestre, caiu de joelhos, né? Lágrimas escorreram, como ele fala aqui, né? Raramente havia chorado, porque, né, julgava que não era o feitio dele, né? Como que ele iria chorar, enfim, tá aqui, né? Caiu de joelho diante do humilde pescador, como ele imaginava, lágrimas escorrendo. Jesus se encaminha até ele carinhosamente, coloca a mão na sua fronte e questiona: Senador, por que me procuras? E espraiando olhar profundo na paisagem, como se desejasse que a sua voz fosse ouvida por todos os homens do planeta, rematou com serena nobreza: fora melhor que me procurasses publicamente e na hora mais clara do dia, para que pudesses de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade adquirir. Então nós sabemos, né, que a fé e a humildade são duas virtudes, dois sentimentos que se opõem, né, diretamente ao materialismo, se opõem ao egoísmo, se opõem ao orgulho, que são chagas que todos nós carregamos, que ainda é difícil, né, para nós trilhar esse caminho. Mas Jesus, né, já como conhece a todos nós, conhecia o senador mesmo, né, não tido contato com ele presencialmente naquela encarnação, já conhecia, sabia que ele havia, né, sondando os pensamentos, já sabia que ele havia disfarçado para que não vissem ele, né, conversando com Jesus. E aí é algo que a gente sempre nos questiona, né? E quando a gente fala nos questiona, eu estou falando de mim mesmo, tá? Quando estamos conversando aqui, né? Aquele que estuda primeiramente aqui é o que mais tem que ouvir e aprender. Sempre tenhamos isso em mente, né, Daniel? Então, assim, aí a gente sempre nos questiona, né? Hoje a gente sempre nos diz cristãos, né? Como comentávamos até antes ali, seguimos, né, a doutrina do Cristo, mas ainda muitas vezes a gente segue muito mais as palavras, né? A gente sabe que os nossos atos ainda muitas vezes deixam a desejar, né? A gente tem consciência disso. E muitas vezes questionados quando nos perguntam, né, segue espiritismo, segue uma religião, não há mais por que a gente dizer que não, né? Ou muitas vezes se estamos num grupo de pessoas que não acreditam, que são ateus ou que não acreditam em Jesus, enfim, não há por que nós termos reserva em dizer, né, que somos cristãos, seguimos Jesus ou buscamos seguir, né? Afinal, hoje em dia, ser cristão é muito mais fácil do que foi aquela época, né, onde éramos atirados às feras. Então, hoje, depende mais mesmo desse nosso dever moral. E esse trabalho da fé e da humildade é um caminho nosso, né, para a nossa redenção, né, para a nossa elevação moral, para o nosso aprendizado. Então, é algo que, como espíritos imortais, como estávamos falando, né, buscando essa nossa melhora, buscando essa nossa reforma íntima, estarmos atentos. E um dos meios que podemos usar para isso é a caridade. Então, sempre que possível, né, a gente fala da caridade moral, que todos nós podemos fazer, a caridade material, aquele que pode, é sempre muito importante, e aí há vários estudos que nós não vamos adentrar agora, mas que eu deixo também, se alguém tiver interesse em pesquisar, enfim,
a caridade ligada à evolução é realmente muito interessante, o bem que a caridade nos faz, como nos ensinou Jesus, ligado nessa fé, ligado a essa confiança para a gente seguir, né, passos firmes no nosso caminho de evolução. E aí, na sequência, então, da narração, Públio Lentulus nada pôde exprimir, além das suas lágrimas copiosas, pensando amargamente na filhinha. Mas o profeta, como se prescindisse das suas palavras articuladas, continuou. Sim, não venho buscar o homem de estado, superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço do meu pai. Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido. E ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo, porque tens ainda a razão egoística e humana. É sim a fé e o amor da tua mulher, porque a fé é divina. Basta um raio só de suas energias poderosas para que se pulverizem todos os monumentos das vaidades da terra. Então, esse trecho aqui ele é muito, muito importante, né? Porque Jesus fala novamente aqui da fé, e ele diz, né, para Públio, a gente brinca, né? Jesus, olhando assim, ele não sabe brincar, né? Não tem o que ele não saiba sobre nós, não tem pensamento que ele não capta de nós. E ali estava, né, Públio pensando na filhinha doente, né, com aquele sentimento de pai, tentando pensar em algum jogo de palavras, e Jesus já cortou ele, né? Já sondava os pensamentos, já sabia o que ele ia falar, ou o que ele ia tentar articular. Mas ele deixa um alerta muito interessante aqui, né? Que o homem egoísta, né, vai passar por séculos de sofrimento até que se conduza ao Pai, né? Ou seja, várias e várias reencarnações através de provas, expiações. Depois a gente brinca, né, entre aspas, de tanto apanhar da vida, a gente começa a aprender. Então, muitas vezes a gente é teimoso, a gente sabe que não é para fazer, a gente faz, a gente faz, a gente faz. A vida nos mostra que não é esse o caminho, e aí a gente começa, através, muitas vezes, não aprendendo pelo amor, sendo necessário, como falávamos, a lição da dor, para que a gente se redima, para que a gente mude a nossa conduta. Então, isso é uma das coisas, né, que Jesus vai comentar para Públio, que até, né, nas outras vidas fez até coisas mais de que causavam arrependimentos na alma dele. Então, ele tinha esse coração oprimido, né? Ele tinha sonhos que ele não conseguia explicar, de coisas ruins que ele fez em outra vida, ele se via num tribunal, tudo isso era a consciência dele arrependida, né? Então ali ele já estava provavelmente, né, buscando essa mudança, né, essa mudança de conduta como um ser imortal, mas ainda, né, pela a prova que ele tinha de ser um homem poderoso, ele ainda estava, né, muito preso, né, aquele cargo, né, aquele poder transitório, temporal que ele tinha lá. E aí Jesus vai dizer, né, que a fé é divina, né, o que é muito bonito, a gente sabe, a gente estuda, só temos que alimentar essa fé verdadeira dentro de nós, essa confiança. E ele diz que a fé que salva a filhinha dele era a fé da mulher, né? Então, como nós comentamos, Lívia, sua esposa, né, mesmo sem tido conhecido Jesus, né, só pelos relatos que ela ouvia, ela estava com a fé, tinha confiança, né, e era a fé dela, né, que iria salvar, né, a filhinha. Então a gente repete, né, o que Jesus diz, né, a fé divina, basta um raio só de suas energias poderosas para que se pulverize todos os monumentos das vaidades da terra. Né? Então a fé está acima de todas as coisas materiais. Então, como nos diz o mestre, né, a gente vai evoluindo, né? Então, certamente todos nós passamos momentos, reencarnação e reencarnação, onde nós estamos aprimorando essa fé, né? Então, muitas vezes nós tinha a fé egoísta, de querer tudo para nós, tudo é meu, só eu mereço, né? Eu sou privilegiado, eu sou o filho escolhido de Deus. Aí a gente vê que não é assim, né? Todos somos iguais, todos temos as mesmas oportunidades, Deus, né, possibilita a todos as mesmas possibilidades de crescimento. Aí nós temos muitas vezes aquela fé da negociação, né? Faz o seguinte, Deus, me ajuda aqui, que aí eu vou conseguir ajudar ali, se tu me der isso, eu faço aquilo. E nós sabemos que não adianta, né? Não é assim que vamos conversar com Deus, querer barganhar, né, com o Senhor das Estrelas. Então, não é assim que funciona, até que a gente possa, né, pouco a pouco, aprendendo o caminho dessa fé divina, né, que é a fé de Deus, seja feita a tua vontade, né, nós estamos aqui para cumprir os teus desígnios e, confiando na providência, seguir a nossa caminhada da melhor forma que nós pudermos, sabendo do nosso livre-arbítrio, como comentávamos, situações que nós vamos ter que agir, situações que nós vamos ter que resignar, tudo isso ligado com provas, missões que nós temos, expiação que trazemos de erros do passado,
que tudo isso se choca na nossa existência atual, mas que faz parte, né, do fardo que nós carregamos dentro das nossas forças, certamente. E como vimos, temos aqui amigos reunidos, temos a doutrina nos amparando, nos auxiliando para que a gente fortaleça essa nossa fé, a nossa base moral, e consigamos, né, seguir com todas as dificuldades esse caminho, né, de redenção que todos buscamos. Seguindo a narração, comovido e magnetizado, o senador considerou intimamente que seu espírito pairava numa atmosfera de sonho, tais as comoções desconhecidas e imprevistas que se lhe represavam no coração, querendo crer que seus sentidos reais se achavam travados num jogo incompreensível de completa ilusão. Não, meu amigo, não está sonhando, exclamou o meigo e enérgico mestre, adivinhando-lhe os pensamentos. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Está, porém, no teu querer o aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Então aqui tem um ensinamento também muito profundo, como nós falávamos ali, né? Jesus não sabe brincar, ele estava ali, ele sabia tudo que o senador estava pensando, que o senador estava tentando articular, estava achando que estava sonhando. E Jesus, né, forma meiga, mas enérgica, nos fala isso. Então, o nosso pensamento, agora estudando a doutrina, né, 1800 anos depois, nós sabemos que o nosso pensamento, ele plasma, né, no fluido cósmico universal, ele é um livro aberto, né, para os espíritos que estão desencarnados, formas, cheiros, enfim. Então, não há pensamento que fique oculto. E aí, nós pensando dessa forma, né, Jesus nos conhece melhor do que nós mesmos, Deus nos conhece melhor do que nós mesmos, sabe o que nós precisamos. Nós temos o nosso amigo, né, o nosso protetor, e cada um de nós tem esse irmão que se dispôs, né, a nos ajudar, nos inspirar, e ele sabe o que se passa em nosso coração, ele sabe o que se passa em nosso pensamento. Então, um recurso magnífico que nós temos, né, dádiva de Deus, que é a nossa prece, que também se alimenta da nossa fé. Então, é momentos quando nós formos conversar, nós conversarmos sinceramente com Deus, né, com nosso Pai, com Jesus, com o nosso protetor, como nós estamos vendo de exemplo aqui. Não adianta nós queremos ocultar alguma coisa, queremos enganar a nós mesmos, queremos sufocar a voz da consciência. Mas a gente está no caminho certo, a gente sabe, se a gente está agindo errado, se está pelo caminho errado, tem aquela vozinha lá nos cutucando, né, no fundo, assim, a gente sabe que está errado, não adianta a gente querer enganar, a gente querer dar desculpa. Deus nos conhece, então podemos usar, né, desse momento da prece, abrir o nosso coração, como nós falamos ali, né, que nos dizem os benfeitores da codificação. Deus sabe o que cada um de nós precisa, cada um de nós precisa prover para cada um de nós o seu caminho, mas é importante esse exercício da fé, da humildade, a gente abrir, né, se é uma vez por dia, quando lembra, elevar esse nosso pensamento. Pode ser uma prece decorada para iniciar, se nos ajuda a nos concentrar, mas necessariamente não precisa. O que importa é o nosso sentimento, né? Essa nossa fé que brota de dentro de nós, do nosso coração, e elevar, então, a Deus, ao Mestre Jesus, o nosso protetor, abrir esse coração, conversar abertamente, pedir ajuda que a gente julga necessário, né? Pedir força, sabedoria, para que a gente enfrente os nossos problemas. Afinal, os problemas nossos nós vamos ter que resolver. Claro, contando um com a ajuda do outro, sempre aqui, nos que estamos aqui, mas certamente sempre o primeiro passo na resolução das coisas é nosso, e nós podemos, né, usar dessa fé, usar da prece, essa conversa ampla com o nosso Pai, para sempre estar, né, conversando com Ele, pedindo conselho, inspiração, enfim. E isso é uma dádiva que nós temos na nossa vida, cada um de nós. Que como nós estamos vendo aqui, né, eles nos conhecem, eles sabem tudo que nós pensamos, né, o nosso Mestre. E aí aquele alerta, né, está, porém, no teu querer aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Eu acredito que todos nós já recebemos este convite do Mestre, se já não recebemos ele diariamente. Claro que não dessa forma ostensiva, como foi ali com o senador, mas toda vez que nós levantamos, toda vez que nós temos a oportunidade de ajudar alguém, de mudar uma conduta, de lembrar que estamos fazendo algo errado, nós estamos, né, recebendo esse convite do Mestre, que está sempre de braços abertos, e ele é contínuo em nossa existência. Se ainda não estamos seguindo Jesus, né, em toda a amplitude que diz essa palavra, em todos os seus ensinamentos, certamente o Mestre nos aguarda para que sigamos, e pouco a pouco a gente vai, né, caminhando para isso. Então, certamente todos nós temos esse convite do Mestre, né, que nos aguarda. E aí, para não parecer que a gente muitas vezes, né, não consegue evoluir, a gente pode sempre refletir um pouquinho
como eu estava 5, 10, 15, 20 anos atrás, antes de conhecer a doutrina, ou né, depois que eu comecei a estudar melhor o Espiritismo, né, o que ele tem me ajudado. Então, se nós olharmos para trás, certamente veremos situações que 5, 10 anos atrás nos causavam muita mágoa, nos tiravam muito do sério, nós revidava, e hoje a gente já pensa diferente, já sabe que todos nós somos falhos, e aí, como diz os irmãos nossos, como diz o próprio Emmanuel, né, somos como diamantes brutos, então, diamantes brutos, um em choques com o outro, né, sai faísca para tudo que é lado, e aí a gente já começa a pensar diferente, já não alimenta desejo de vingança, às vezes fica magoado, já lembra que não faz sentido isso, já consegue fazer uma prece, pedir perdão quando erra, perdoar, né, quando nos magoa, às vezes até sem querer, às vezes nem é percebido pela outra pessoa, ela só estava num dia ruim, né, e a gente já muitas vezes fica cheio dos melindres, já acha que não está bom. Então, situações de relacionamento, principalmente, situações morais, nós começamos a olhar para trás e certamente a gente vai encontrar melhor, a gente vai ver que, embora não pareça, a gente tem sim melhorado em algumas situações. E isso é sinal, né, que nós estamos evoluindo. Então é importante muitas vezes a gente olhar para isso. Claro que a caminhada é gigantesca ainda, mas até para a gente perceber, né, que nós estamos sim avançando. E o mestre, né, ainda vai dizer mais para o senador, né? Se o desdobramento da vida humana está subordinado às circunstâncias, és obrigado a considerar que elas existem de toda a natureza, cumprindo as criaturas a obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento, buscando aproximar seus destinos das correntes do bem e do amor aos semelhantes. Soa para teu espírito, neste momento, um minuto glorioso. Se conseguires utilizar a tua liberdade para que seja ele, em teu coração, doravante, um cântico de amor, de humildade e de fé, na hora indeterminável da redenção, dentro da eternidade. Mas ninguém poderá agir contra a tua própria consciência, se quiseres desprezar indefinidamente este minuto de todos. Então aqui, né, Jesus, ao fazer esse convite para Emmanuel, ele está dando a dica aqui, né? Como ele falou, pode me seguir agora, daqui a milênios, o convite está aberto, depende da tua consciência, depende da tua vontade. Então todos nós temos essa oportunidade, né, de, como falávamos, de seguir o mestre, de trabalharmos no bem, de nos melhorarmos, mas ninguém vai conseguir nos arrastar pelo caminho da evolução. Deus não faz isso, o próprio mestre Jesus não faz isso, ele está lá de braço aberto, a gente tem auxílio, mas cada passo quem tem que dar somos nós. E é isso que ele diz para Emmanuel, tá? E é realmente uma grande chance de estar ali conversando, né, diretamente com Jesus, está aqui um minuto glorioso para toda a tua existência. Pode aceitar agora e mudar a conduta agora, né, ou pode ainda ficar preso ao materialismo, a toda aquela questões, né, de situações de poder, e aí a gente sabe que mais cedo ou mais tarde todos nós, né, temos um único destino, que é, né, nos aproximarmos do Pai como espíritos puros, né, como espíritos já redimidos, mas que esse tempo ele depende de cada um de nós, não há uma data pré-definida, vai depender do nosso esforço. E aí nós sabemos, né, que quando Jesus fala isso, não é à toa que ele é o nosso modelo e guia, a doutrina vai nos trazer, né, que o nosso planeta, né, foi formado aqui, primeiramente, através de decisões, né, vontade de Deus, e o Mestre Jesus é o que estava aqui desde o início, junto com a sua falange de trabalhadores, moldando, né, e sendo o co-criador desse planeta maravilhoso que nos abriga. Então, nem sabemos se é o certo, mas vamos dizer que foi há 4, 5 bilhões de anos atrás. Jesus já era o espírito crístico, né, que ele é hoje, já foi, né, escolhido por Deus para ser o nosso governador. Começaram todo aquele trabalho que a nossa ciência explica, né, ainda provavelmente com algumas coisas faltantes, mas primeiro se moldando no mundo espiritual, depois fazendo as coisas acontecerem aqui no mundo físico. Então, com todo esse tempo, com toda essa bagagem, certamente não há do que nós duvidar das palavras do mestre, né? Por isso que ele é o nosso modelo e guia. Ele já percorreu todo esse caminho que nós percorremos e tem todo esse amor por todos nós o tempo inteiro, emanando amor para a Terra, para que a gente possa, né, aprender a conviver, aprender a evoluir. Só que aí nesse instante, né, o senador começou a pensar assim, mas quem, né, começou a voltar para o lado mais orgulhoso dele, mas quem que era, né, quem que achava que era aquele pescador humilde, para um vassalo, para vir falar para ele, né, um nobre, um senador de Roma, para vir falar para ele em lição de humildade. E aí ele começou a pensar nos Césares, nas conquistas,
nos monumentos, né, os poderes da época, né, que na concepção dele eram imortais, né? E aí, mais uma vez, Jesus, captando os pensamentos dele, vai dizer assim: todos os poderes do teu império são bem fracos e todas as suas riquezas bem miseráveis. Então, essa colocação, quando eu leio assim, me dá um choque, assim, realmente, né? Ele diz: todos os poderes do teu império são bem fracos e todas as suas riquezas bem miseráveis. E aí a gente sabe, né, onde é que está os poderosos, toda aquela pompa, onde é que está a própria Roma com todo aquele poder que tinha, né, que segundo Emmanuel, em A Caminho da Luz, tinha a missão, né, de unificar o mundo, mas, né, devido a se perderem no caminho, né, do poder dos seus governantes, a população, enfim, acabou tempo depois perdendo a missão e tendo que ser desfeita, e aí tudo o que acontece que a história nos diz, né, e todas as outras civilizações quiseram se impor à força, templos magníficos, nós sabemos que o tempo vai transformar em pó, né, que é o que está nos dizendo aqui o mestre. E aí ele segue, né? As magnificências dos Césares são ilusões efêmeras de um dia, porque todos os sábios, como todos os guerreiros, são chamados no momento oportuno aos tribunais da justiça de meu Pai que está no céu. Um dia deixarão de existir as suas águias poderosas, sob um punhado de cinzas misérrimas. Suas ciências se transformarão ao sopro dos esforços de outros trabalhadores mais dignos do progresso. Suas leis iníquas serão tragadas no abismo tenebroso destes séculos de impiedade. Porque só uma lei existe e sobreviverá aos escombros da inquietação do homem. A lei do amor, instituída por meu Pai desde o princípio da criação. Então não adianta, né? A gente fala isso para nós mesmos sempre. Não adianta nos agarrar às coisas materiais, aos cargos, a uma leve sensação de poder transitório, porque tudo isso vai ficar aqui. E é o que ele diz ali, não importa o que a gente faça, o que a gente queira fazer, o que a gente acha que é, nós sabemos que ao encarnar nós tinha o bilhetinho de vinda, se nós olhar o bilhetinho atrás, a data de volta já está carimbada lá, é a data prevista, né, que a gente tem que cumprir. Então, por mais que a gente acumule coisas, por mais que a gente viva, né, o lado material, e como falamos, não é errado, né, e se tivermos a oportunidade de sermos, né, bem na parte material, procurar ajudar o próximo, fazer, gerar riqueza para os outros, mas sempre conscientes que a hora que nós formos chamados, tudo isso vai ficar. Então não adianta nós ficarmos agarrados a isso, e muito menos como fazia, né, um exemplo aqui do nosso senador, ter aquela ilusão de que somos superiores a alguém, muitas vezes de humilhar as pessoas. Naquela época era muito, acredito, pior do que era hoje, né, porque a palavra deles era lei e não tinha o que fazer. Mas a vida vai ensinar, né? Então, se nós seguirmos esse caminho, muitas vezes não tiver uma base moral bem feita, já nos conta os espíritos, né, que a prova da riqueza, do poder é uma das mais difíceis, porque vai nos cegar se nós não estivermos com a nossa base moral muito bem estabelecida, com essa nossa fé viva dentro do nosso coração, com esses ensinamentos do mestre dentro do nosso coração, a gente pode se perder. E aí, se nós se perder, depois a gente já sabe o que acontece, né? Tem que voltar e tentar corrigir. Então aqui Jesus está falando isso, né, pro senador. E aí na sequência ele vai dizer: agora volta ao lar, conscientes das responsabilidades do teu destino. Se a fé instituiu na tua casa o que consideras a alegria com o restabelecimento de tua filha, não te esqueças que isso representa um agravo dos deveres para o teu coração diante de nosso Pai Todo-Poderoso. Jesus já havia dito para ele que a fé da esposa, né, de Lívia, queria salvar a filha. Mas ele está no conjunto da família, né? Então é aquela história. Muito será cobrado aquele que muito foi dado, né? E o próprio senador tinha muitas e muitas possibilidades à sua mão para fazer o bem, né? Naquela encarnação que ele estava. Então aqui Jesus já deixa esse alerta, né? E aí é sempre importante cada um de nós sempre, além de ter gratidão a tudo que nós temos, a tudo que nós podemos exercer nessa vida, estarmos cientes que nós temos também os nossos desafios e retribuir isso para a vida de alguma forma, né? Através dos amigos, dos familiares, a gente poder, né, tanto a parte material, como falávamos para aquele que podia, mas principalmente espalhar o amor, os bons exemplos aos nossos filhos, à família, aos pais, né, e tentando viver, né, esses exemplos do Mestre, né, do Cristo, para que a gente possa, né, espalhar essa boa nova e espalhar esse amor. Lembrando sempre, né, que os atos vão dizer sempre mais, né? Não adianta nós fazer aqui uma reflexão ou, né, fazer um discurso para alguma pessoa, mas a nossa
a ação for totalmente o contrário, né? Então a gente precisa estar sempre buscando isso através também dos nossos atos. Jesus então começa a orar, olhos fitos no céu, lágrimas lhe banhavam o rosto, Públio então adormece. Então, né, aqui nesse momento, né, se encerra esse diálogo. Quando o senador acorda, já era noite, né, a luz do luar, aí ele está com os pensamentos a milhão, né, uma confusão, parece que ele não lembrava se era sonho ou não, mas ele sabia que não era, só que aí, para justificar o orgulho dele ferido, porque ele se ajoelhou, né, e chorou na frente, né, ali estava de Jesus, ele atribui Jesus a um mago, né? Então, assim, tem feiticeiros em Roma, ele deve ter usado alguma coisa, não é diferente dos feiticeiros que tem em Roma. E aí ele vai para casa, quando chega em casa, adivinha? A filha está curada, né? Então a esposa vem muito feliz, né, encontrar com ele, ele estava ranzinza, estava bravo, né, porque estava com aquele orgulho, né, ferido. Então a esposa vem faceira, né, conversar com ele, a filha estava curada, a filha já estava lá, né, para poder conversar com ela, enfim. Mas ele naquele momento, né, ele ainda se segurou no orgulho. Então a história é muito boa, são várias e várias lições, né, quase todas as obras praticamente, né, que nós temos de cunho sério no espiritismo são excelentes. As de Emmanuel, as de André Luiz, enfim, eu gosto muito da literatura de Chico, né, de Valdo, que a gente geralmente se usa para estudar para as doutrinas, né, a gente conversa para reflexão, os grupos de estudo, junto, né, com as obras básicas. Então, realmente, para quem não leu, fica um convite para ler. Para quem já leu, sempre vale a releitura em certo tempo de época, né, porque são muitos ensinamentos. E Emmanuel, nessa vida, vai chegar uma hora lá que ele vai lembrar de tudo isso aqui que ele viu com Jesus, vai se passar muitos anos, dá uns spoilers aí, né? Mas ele vai começar nessa vida ainda a sua redenção, né? Para ser esse benfeitor da humanidade que ele é hoje. Mas lá no fim, e a gente pode dizer assim, que ele teve uma vida bem, bem difícil depois disso, né? A coisa foi bem difícil para ele. Talvez se ele tivesse aceitado já o amor ali, né? O que Jesus falou para ele, talvez ele tivesse um caminho um pouquinho mais fácil. Ele teve que aprender pela dor. Então, quem lê o livro lá vai perceber isso lá, que no final não foi fácil a vida desse nosso benfeitor. Como comentávamos, né? Não é para nos compararmos a ele, mas pode nos servir de inspiração, né? Assim como teve Paulo de Tarso, né? Que é um fenômeno para nós que estudamos, né? Porque já era um espírito intelectualmente muito avançado, moralmente, né? Estava ainda muito apegado, né, as tradições, enfim, mas quando encontrou com Jesus ali, né, se mudou ali, fez sua reforma completamente, se tornando ali o maior, né, divulgador do cristianismo naquela época, né. Temos exemplo de Eurípides Barçanufo, né, que no desdobramento, né, foi lá ter com Jesus, e aí quando voltou, até a mensagem diz, já não dormiu mais, já começou toda a obra de caridade, né, e trabalhando incansavelmente, né, para ajudar os outros. Então é isso, né? Assim como o senador Públio, né, hoje Emmanuel, né, teve a sua oportunidade, e Paulo de Tarso, Eurípides Barçanufo, a gente comenta que nós também temos todo dia, né? Então, talvez não nessa forma ostensiva, talvez não estamos prontos ainda para ter nessa forma extensiva, de repente, né? Mas certamente no nosso coração, Jesus está o tempo inteiro ali nos convidando, nos inspirando, para que a gente possa, né, segui-lo, que é praticar o bem, é ter essa fé viva, é praticar a caridade em todas as suas nuances, né, do que estiver ao nosso alcance, transformando, né, a nossa vida nesse exemplo, né, de um seguidor. A gente sabe que não vai ser tudo nessa, são passos, né, a gente vai ter ainda uma longa caminhada, mas como falávamos, se nós olhamos para trás, caminhamos um passo, agora a gente pode cada vez mais, né, dentro dessa doutrina maravilhosa, estudando esses ensinamentos, nos esforçar para dar mais um passo, e assim nós vamos em passos pequenos galgando nessa nossa evolução, até o momento que o Pai nos chamar a regresso à parte espiritual e lá poder se refazer, se organizar para depois voltar novamente e podermos seguir nessa jornada, buscando sempre esse caminho da evolução, né, esse caminho do bem. Eu sempre gosto de dizer que nós temos inúmeras oportunidades, temos inúmeros exemplos, então nós temos muitas dádivas que nós precisamos ter gratidão, agradecer ao nosso Pai. Só falta uma pequena parte, né, que como dizem no livro dos Espíritos benfeitores, é a nossa vontade. Então, falta só a nossa vontade para a gente conseguir, né, buscar esse caminho de evolução. E aí, agora encerrando a minha fala, né, temos o prazer aí do Sr. Edgar nos mostrar sua presença aí, Sr. Edgar. Boa noite. Então, Daniel, era essa a reflexão que eu tinha aqui, né, um pequeno ensaio sobre o livro. Como eu comentei,
Eu não quis fazer cortes, porque se eu botasse em minhas palavras, nós ia perder, né, aquele diálogo que é muito belo, né, que é a mensagem que Jesus deixou lá para o senador há 2000 anos, que ressoa, né, provavelmente no espírito dele até hoje, de exemplo para nós, inspiração, para que a gente possa também seguir esse caminho de redenção e de evolução. Então, muito obrigado, Diogo. Uma excelente reflexão, principalmente baseado nesse livro magnífico, né, que é 2000 anos atrás. E como o mestre nos disse, né, se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, removeríamos montanhas, né? E é interessante, nós temos fé, mas quando uma pequena contrariedade, num pequeno probleminha que nos surge, quantas vezes essa nossa fé desaparece, né? Nós temos que ali se trabalhar para que a gente consiga novamente se concentrar e buscar Deus, buscar forças, né, com a espiritualidade. É interessante, e Emmanuel depois teve, no outro livro dele, há 50 anos depois, né, ele vem como escravo, então ali ele veio ter o testemunho dele de humildade, né, de sair de senador para escravo, porque é interessante, nós esquecemos, mas nós não perdemos aquilo que nós adquirimos no passado, né? Então imagina assim o quanto foi duro para ele esse golpe de repente de ter poder e voltar como um escravo. E isso serve de exemplo para nós. Quantas vezes somos orgulhosos e nos esquecemos, né? E somos todos pequenos ainda. Joana de Ângeles, como ali tu citou, Joana de Ângeles diz, bastaria um pequeno esforço da nossa parte para a gente se transformar. E Emmanuel, é interessante, depois ele reencarna em outras encarnações como religioso já, né? Nós vamos dizer que ele reencarnou até no Brasil como um padre, né? Então, depois dessa lição que ele teve na escravidão, como transformou, né, essa questão de atitude, de moral do Emmanuel, isso serve para nós, que às vezes nós somos constrangidos, né, a, a, a nos tornar humildes na força, porque enquanto nós não sofremos um revés grande na vida, nós não entendemos, né, que nós somos muito pequenos, nos julgamos grandes, e a gente vê a nossa humanidade agora, assim, o que está acontecendo com o nosso planeta, né? Não é exclusividade do Brasil ou desse ou daquele país, como o nosso planeta está sofrendo reveses grandes para nos trazer esse sentido de humildade. O que são as guerras? O que são países passando por ditaduras, né? Não é para que esse povo entenda o porquê está passando por isso, para esse despertamento de fé, né? Que você bem colocou. Muitas vezes, só na felicidade, só na alegria, só no bem-estar material, principalmente, nós não damos conta. É só um choque de realidade, muitas vezes, não é? Para fazer com que a gente entenda que nós não viemos aqui a passeio para possuir, para adquirir. Quando tu estava falando, eu estava lembrando de uma história de um colega meu. Eu tinha uma relação assim, eu trabalhava num setor e ele no outro. Mas eu já sou espírita há um bom tempo, ele sabia que eu era espírita, mas eu não sabia a história de vida dele. Ele é um cara que eu sabia, ele gostava de muito reunir família, amigos, festas, cervejadas e churrascadas, mas nada contra isso, é problema dele, ele sabe o que ele faz da vida dele, não é? Mas eu não sabia que ele tinha um problema com a filhinha dele, que era uma doença raríssima na época e que em todo o Brasil poucas crianças tiveram e não viveram mais de 7, 8 anos. Não teve nenhuma. E ele perdeu a filha dele com 15 anos. Mas eu não conhecia essa história até ele me contar. Então ele me contou que ele fez uma promessa para Deus. Aí entrou aquilo que tu disse, barganhar com Deus, né? Vamos negociar aqui. Diz ele assim para mim, eu prometi para Deus, se ele salvasse a minha filha, eu não ia fazer mais a coisa que eu mais gostava na vida,
Digo, o que tu gostava? Tomar cerveja. Então vejam que, claro, é a ignorância da pessoa nesse sentido, ele não tinha esse entendimento. Então ele fez a promessa que se a filha dele não sobrevivesse, ele pararia de tomar cerveja. Mas ele esquecia de todos os benefícios que ele teve. Todas as crianças desencarnaram entre 7 e 8 anos, e a dele estava com 15. Olha só a grandeza da graça que ele ganhou de estar com a filha dele mais 7, 8 anos. E a gente não se dá conta, a nossa fé é tão pequenininha que a gente não se dá conta, que a gente teve tudo isso de acréscimo, né? Na bondade de Deus, por merecimento de alguém, de repente da esposa dele, como tu citou, né? A Lívia tinha esse merecimento. Então ela pôde interceder pela filha, né? Os espíritos que têm esse merecimento podem interceder por nós. Nós vamos ver lá no livro Missionários da Luz que a mãe intercede pelo filho que estava tendo um AVC, porque ela tinha esperança que ele se melhorasse ainda com mais um período de vida, e ele foi dado essa moratória. E é interessante que Haroldo Dutra Dias diz, né? Nós estamos numa época em final de tempos, que é expiações e provas para a regeneração. E o Pai, na infinita bondade dele, está nos dando essas moratórias. Quantos anos tu quer mais? Eu acho que com 5 anos eu me melhoro. Eu dou uma, eu dou uma melhoradinha aqui no meu moral. Mas a gente está tão viciado, né, como tu colocou ali, nos bens materiais, em adquirir coisas, que a gente está tudo bem, a gente vai esquecendo. E aí Deus nos dá esses choques de realidade, que é para quê? Para nos despertar. E nós não entendemos, né, esse despertamento. E aí, te pergunto, por que nós estamos ainda, como diz Joana de Anjos, rastejando ainda? Por que ainda continuamos na mesma situação? Se Emmanuel progrediu, nós vamos ver lá Santo Agostinho, que numa encarnação saiu de depravado para santo. Por que nós estamos rastejando ainda, não é? E eu te pergunto, por que nós rastejamos, ainda estamos tão demorados nessa nossa situação? Aí talvez seja aquilo que nós comentávamos ali, né, Daniel? Não há, a gente não, graças a Deus a gente não lembra, né, as histórias do passado, mas é bem provável não, né, porque a gente estuda na doutrina, há 2000 anos nós estávamos fazendo alguma coisa. Talvez não estávamos encarnados, estávamos na reticidade, enfim, mas já temos aí, né, uma longa caminhada. O difícil que a gente percebe é que a gente mudar, ela exige esforço, né? E aí entra até uma questão física, muitas vezes, né? O nosso cérebro, ele está programado para poupar energia, né? Então a gente cai naquele automatismo, e aí tem até estudos agora, eu comentei ali sobre a caridade e a evolução, né? Esses dias eu estava estudando isso e eu nunca tinha olhado com essa ênfase da caridade ligada à evolução, né? Tem uma obra que eu acho até que é meio nova, que eu quero ler, que é baseado na obra, né, na vida do Barçanufo, que nós comentávamos, como ele conseguiu usar a caridade, né, para evoluir. Então a gente percebe que a gente quer mudar, a gente tem consciência disso, mas a gente esbarra ainda nos nossos vícios morais, né, nossos vícios morais, vícios físicos, como tu falou ali, a gente traz muitas vezes enraizados, então 2.000 anos, 4.000 anos, 10.000 anos, muitas vezes que a gente traz coisas dentro de nós. Tu falou bem do exemplo do Emmanuel, né, que ele voltou como escravo depois. Eu desconheço se tem, pelo menos assim, na obra, né, 50 anos depois, ele não comenta muito, né, sobre a vida dele, ele já pega o final, né, ele era um escravo lá muito benquisto, né, muito evoluído intelectualmente, servia de instrutor lá, mas a gente não sabe o que ele sofreu antes, né, pelo menos na obra ali não é citado muito. Então a gente vê que a vida bateu duro para que ele, né, conseguisse se virar. E aí muitas vezes a vida, entre aspas, né, bate em nós, mas a gente é teimoso, a gente fica recalcitrando, como diz Jesus, no erro e não quer aceitar a mudança, né? Muitas vezes por orgulho, muitas vezes por achar que não pode, muitas vezes a gente se sabota nós mesmos, né? E aí a gente fica, como tu falou, ele fica remando. Então passa-se 2.000 anos e de repente a nossa evolução poderia ter sido maior e não foi, né? Mas é que eu olho sempre por esse lado, né? De repente nós fazíamos coisas erradas antigamente, achava que era certo, depois começamos a fazer coisa errada por ignorância e achava que estava bom, e hoje a gente já
presta mais atenção, né? Então, até imagino que quanto mais a gente estiver atento, mais a gente evoluir, eu acho que mais fácil vai ficando isso, né? E nós comentamos ali da caridade, porque esse estudo da caridade relacionada à evolução nos mostra, né, que a caridade, tanto a caridade moral quanto a caridade material, elas atuam fortemente no egoísmo e no nosso orgulho, né, que são as duas chagas, mãe de todas as outras, né? Como nos dizem o Livro dos Espíritos, os benfeitores, que o orgulho e o egoísmo são as chagas da humanidade. Não precisamos refletir muito para ter certeza disso, né? Está lá no Livro dos Espíritos. E aí dela se gera, né, todas as outras situações ruins. E a caridade, né, é esse antídoto, digamos assim, para que a gente possa, de fato, nos melhorar e evoluir. E aí, então, a gente olha a caridade material batendo forte, principalmente no nosso egoísmo, a caridade moral que bate forte no nosso egoísmo e também no nosso orgulho, né? Porque quando a gente vai calar numa situação que a gente sabe que não adianta discutir, não é que a gente vai aceitar tudo, né? Baixar a cabeça para tudo. Jesus também não era assim, né? Os exemplos deles, as conversas lá também com aquela do templo com Hanel, acho que é, né? Do juiz da época lá, ele não aceitava as coisas assim, né? Mas ele sabia conversar com amor, era do sim, sim, não, não, como gosta de falar muito Raul Teixeira, sempre com energia, mas sempre muito, né, muito sincero, muito direto, com educação. E assim devemos ser nós. Só que a gente às vezes perde a paciência, às vezes, né? Mas quando a gente silencia, por exemplo, numa situação que a gente percebe que não vale a pena discutir, às vezes a outra pessoa, como nós falamos, está num dia ruim, às vezes está só procurando alguém para descontar sua raiva, a gente faz aquilo, mesmo que o nosso orgulho pareça ficar ferido, mas eu vou aceitar isso mesmo. E aí aquela vozinha diz, não, mas não vale a pena, deixa assim, passa, conversa depois, tal. Então ali a gente está fazendo a caridade moral e está trabalhando muito forte o nosso orgulho. Então penso eu, né, e é um pensamento mais meu até que eu compartilhe, vocês podem depois também comentar, enfim. Se eu ficar olhando para o orgulho e egoísmo que dá dentro de mim, tentando combater eles, eu acredito que eles não vai conseguir. Então, o que eu faço? Para mim tirar esses vícios, né, essas más tendências, eu tenho que substituir por novas, né? Então, é aquela coisa, para mim tirar um lugar que está com muita água suja, a gente bota água limpa que ela vai filtrando, né? Então, no meu entendimento, estudando a doutrina, para mim tirar o orgulho, o egoísmo, eu preciso trabalhar a fé, eu preciso trabalhar a caridade, eu preciso trabalhar a humildade. Quanto mais humilde eu for, obviamente que menos orgulhoso eu estou sendo, né? Quanto mais caridoso a gente puder ser e puder fazer, a gente vai perceber que menos egoístas estamos sendo. E aí a gente sabe que a caridade é como falávamos, é material para quem pode, obviamente, mas a moral todos nós podemos fazer. É uma prece, é um silenciar, é um não revidar uma agressão, é o não espalhar uma fofoca que às vezes, né, pinga no ouvido, a gente já quer sair correndo, contar para os outros, já aumentar um pouquinho, a gente, não, essa história de mim não vai passar, aqui parou. Então, tudo isso vai nos ajudando a trazer esses bons sentimentos, e eu acredito que vai chegar uma hora que nós vamos estar tão elevados com esses bons sentimentos que o orgulho e o egoísmo estão lá embaixo, a gente até vai olhar para eles, agora eu percebo que eu já, né, já conseguimos superar uma fase. Não é fácil, a gente vai ainda ter muitas idas. E tem na Revista Espírita, acho que é 1865, em agosto, tem uma mensagem do Lacordaire, e ele fala muito, inclusive, da caridade material, que a gente sabe que a gente sempre puxa mais para o moral, né? Porque a gente está falando, né? A nossa evolução, ela tem que ser moral. Mas ele comenta muito interessante para quem tem condições, né? De ajudar materialmente, de que o que nós precisamos de material para a nossa existência é o básico, para as nossas necessidades. Todo o resto é para nós auxiliarmos, primeiramente, né, a família, os nossos filhos, depois a família, os irmãos, pai e mãe, e depois o próximo, né? Então ele traz dessa forma. E a gente usa desculpas, né, dentro de nós, aquele que pode, dizendo assim, não, mas eu estou ajudando moralmente, eu não vou dar um recurso porque não vai saber usar, mas eu estou ajudando, estou ajudando moralmente, eu estou inspirando. Mas muitas vezes as pessoas precisam dos recursos, né? Muitas vezes aquilo naquele momento é o mais importante, né? Além, de repente, de poder ajudar para que ela possa se conduzir a ter o seu próprio ganha-pão maior, para que possa, né, não depender dos outros. A gente pega agora situações que nós estamos vivendo aqui no Sul, né, das enchentes, né, de cidades destruídas, e está muito bonito o movimento de ajuda, né? Então a gente vê que a humanidade se ajuda ainda, embora não dê, quando não tem essas catástrofes, não é notícia, mas tem todo um movimento aí de auxílio, né, que é feito, muito bonito. E agora, nesse momento, as pessoas precisam, né? Eu até achei interessante que eu ouvi na
numa entrevista ontem do órgão do Estado lá que alimentos está cheio agora, não preciso mais doar alimentos por um tempo, tem mais do que o necessário por um tempo, agora precisa outras coisas, né? Então veja que a gente se ajuda. E aí o Lacordaire traz muito isso, né? Que a gente tem esse dever, aqueles que possuem de ajudar, não adianta criar desculpa dentro de si para não ajudar, porque aí a gente acaba, né, se apegando, como nós falávamos, hora ou outra, nós vamos devolver, né? Que tudo isso aí não pertence a nós, né? Pertence a Deus, é um empréstimo para que a gente faça multiplicar. Se nós só se agarrar, mais cedo ou mais tarde a gente vai devolver ele, né? Para que volte, enfim, vai cair na mão de outro que, quiçá, possa fazer melhor uso que nós, se nós não soubermos. Mas, enfim, eu dei essa volta, né? Para trazer que, então, por esse estudo que eu fiz recentemente, que me chamou muita atenção, e a Marilene, né, a dona Marilene comentou que há mais ou menos 20, 21, 22 anos eu adentrei o caminho da luz pela primeira vez, fui sempre ali na prata da casa, né, então comecei ali, ainda era adolescente, então eu ia algumas vezes, enfim, depois acredito que lá, foi uns 3, 4 anos, eu li o Livro dos Espíritos pela primeira vez, porque aí também, né, já chegou um momento que minha cabeça, assim, eu preciso ler alguma coisa, me basear, eu já ia nas palestras, mas, né, não tinha aquele sentimento, e ali eu me encontrei, assim, né, quando eu li o Livro dos Espíritos pela primeira vez, eu percebi que, já não, como o Daniel falou, a gente entra no Espiritismo, né, o Espiritismo entre nós, a gente não sai mais. E ali eu comecei a estudar. Mas se passou aí dessa época, 15, 16, 18 anos, não vou lembrar muito bem, mas eu nunca tinha olhado a caridade sobre esse ponto. A gente estuda muito a caridade. Aqui em casa, como eu falei, a gente tem que estudar, porque aqui em casa, no Evangelho, a gente faz todo domingo a caridade, quando é... Agora a gente está terminando ele corrido, mas a gente termina corrido, depois faz alguns anos ele, né, por parte, depois volta para o corrido. Acho que o corrido é a segunda ou terceira vez que nós estamos terminando. Só que aí, seguido, cai algum tema relacionado à caridade. Daí a gente se olha assim, a oportunidade está aí, a gente não está fazendo muita coisa. Aí eu troquei o evangelho, pensei, isso aqui está marcado, que cai sempre a mesma coisa, né? Vou trocar o evangelho. Adivinha? Troquei, deixa que eu abro hoje, caridade. Aí um dia a minha sogra abre, caridade. Então, e aí eu não tinha percebido esse vínculo da caridade com a evolução. E aí a gente vê como era fácil para exercer o que Lacordaire comentou, né? Como era fácil para Chico ter só o necessário, né? Então, o espírito que a gente viu, né? Toda a obra que ele fez, já muito, muito elevado, né? Então, vejo que para espíritos elevados a caridade é o natural. A gente tem que pensar, tem que se esforçar. Para Chico era natural e ele não queria nada mais do que necessário, né? Tinha a caminha dele, o quartinho, pagava suas continhas, o resto tudo ele dividia. Pega, né, exemplos Maria Teresa e tantos outros, né? Irmã Dulce. Então veja com que esses espíritos mais evoluídos, eles já trazem, né, dentro do coração deles, gigante, né, essa caridade que nós estamos aprendendo ainda, né? Então, tanto no material e principalmente no moral, né? Porque às vezes a gente não vai conseguir ajudar materialmente um irmão, mas moralmente, uma prece, né? E a gente sabe, como o Daniel falou ali, a gente não imagina muitas vezes o poder que uma prece de coração tem feito, né, na vida, de repente, de alguém que está sofrendo, agora mundo em guerras, né, essas catástrofes ambientais, é terremoto, é ciclone, é enchente. Às vezes a gente não pode ajudar, não tem como chegar lá, mas a gente pode fazer uma prece. E aí tem até o exemplo, né, Daniel, de um livro de André Luiz que se origina através de uma prece sincera. Então, no mínimo isso a gente pode, sempre que for lembrar, né, ser gratos por estarmos, né, onde estamos, com as situações que estamos, e lembrar, né, de pedir para aqueles irmãos que estão passando por momentos difíceis também dentro da sua jornada, da sua evolução, do seu momento, mas que também, acredito, né, buscando essa evolução. Então, assim, se não evoluímos, né, Daniel, tudo o que podíamos nos últimos 2000 anos, de repente, eu sempre penso, nós estamos aqui hoje, né, então provavelmente não foi atirado às férias. Eu tenho dúvida se eu não reunia a família lá, comprava pipoquinha e ia para o Coliseu assistir, né, um evento. Né? Então hoje nós estamos aqui, porque a gente sabe que muitos daqueles atirados às feras, né, já estão no nível de Emmanuel aí para mais, né? Então eu fico pensando, se eu estava lá naquela época, de repente eu estava lá com a pipoquinha no domingo de tarde, era o evento da família. Hoje, graças a Deus, isso nos aterroriza, né? Como é que a humanidade fez um negócio desse? Nós esquecemos que nós somos a humanidade, né, que vem vindo. Mas aí tá, então, o que eu tenho visto agora, que eu tenho tentado colocar em meu coração, é nós usar, né, esse exemplo de usar a caridade em todas as que nós conseguirmos, para que essa caridade, né, comece a fazer desabrochar o amor em nosso coração, e aí ele vai eliminando o egoísmo, esse orgulho e todas as outras más tendências que nós carregamos dentro de nós. E aí a gente começa
a passos mais largos, né, mais maiores nesse nosso caminho de evolução. Muito bom, né, Diogo? E é verdade, o nosso tempo é curto, né? Vamos ficar esperto. Marilene, seu Edgar, deixa eu passar a palavra para vocês agora. Boa noite a todos, que Deus nos abençoe, todos nós. Parabéns, Diogo, parabéns pela bela reflexão, foi muito boa a tua explanação. Eu não estava aqui perto, mas eu estava escutando lá de longe. Estava na sala de maquiagem, agora eu cheguei, está tudo bem, graças a Deus, perfumadinho, bonitinho. Tá tudo certo, tá, gente? Muito bem, parabéns, Diogo. Parabéns a esse grupo maravilhoso que nós temos aí. Sabe, Diogo, esse grupo que a gente tem aí, é uma família que a segunda família que a gente tem, Diogo. Muito legal, muito bacana, a gente se ama todos juntos, viu? Muito obrigado pelas belas palavras que passou para nós, tá? Obrigado, Edgar. Não, a gente percebe toda, né, os laços, a união de todo mundo, né, o padrão vibratório, né? Então, como eu disse para o Daniel, a Liz já tinha me comentado, o senhor, a dona Marilene já tinha me comentado do grupo, então, realmente fiquei muito feliz com o convite de poder estar aqui com vocês. Marilene, queremos ouvi-la, Marilene. Obrigada, Diogo, querido. Obrigada, antes de mais nada, ao Daniel, que teve a feliz ideia de chamar esse menino. O Diogo começou tímido, mas ele é muito esforçado. Tu tá ótimo, meu filho. Deus te abençoe. O nosso grupo é maravilhoso, sim. A gente sente falta quando não vê uma carinha. É muito bom. E quanto ao livro, nossa, eu já havia lido, mas eu te confesso que eu vou voltar a ler, porque é uma beleza de lição, não é? Meu Deus, a gente sempre diz que como é bom saber que Jesus nos vê além das aparências. A prova de quando ele esteve aqui, o que ele fez com este hoje Emmanuel, não é? Com o Espírito. Ele sabia, sempre sabe o que a gente pensa, o que a gente às vezes nem gostaria de lembrar, nem a gente mesmo, e muito menos que os outros soubessem. Mas Jesus sempre nos dá uma nova oportunidade. E nós estamos tendo aqui, agora. O Daniel também tem sido maravilhoso na condução do grupo, sempre nos auxilia, e o grupo todo bastante envolvido, empenhado. Obrigada, Diogo, querido. Deus abençoe a tua caminhada, meu filho. Eu sei que tem muita coisa para te fazer no caminho da luz, a direção, a tua vida profissional, pessoal, né, querido? E o Diogo, com certeza, será o nosso próximo presidente. Ali está pondo ele no caminho já, queridinho. É isso. Obrigada, queridos. Obrigado, Marilene. Kátia, vou passar para ti agora o microfone, Kátia. Boa noite a todos, quem eu não cumprimentei. Diogo, parabéns, muita gratidão pela tua explanação, pelo teu ensinamento, né, por trazer esse conhecimento para a gente, nos foi muito valioso, com certeza. Eu refleti aqui sobre, eu costumo falar muito isso, mas não me canso de falar da importância de grupos como o nosso, né, de estudo, para que a gente consiga aí lidar com as coisas diárias, e porque é difícil, né? Por mais que a gente estude, por mais que a gente saiba como é, a vida vai trazendo provas e a vida vai nos testando para ver se a gente realmente está ali dedicado e concentrado no que deve ser feito, e a vida traz coisas e a gente balança e a gente acaba errando e a gente aí vem à noite e estuda e lembra que não pode fazer e repensa e no outro dia começa tentando fazer tudo de novo
e isso é uma riqueza muito grande, né? É o presente da reencarnação, né, que a gente vai entendendo aos poucos, e a gente vê isso como o Daniel colocou, como o Diogo também colocou, nessas coisas todas que estão acontecendo no mundo, né, que talvez já acontecessem antes, lógico, mas hoje aí, através da rapidez da informação, a gente tem conhecimento, quase que imediato de tudo que acontece no mundo, aí o Rio Grande do Sul sofrendo, o mundo sofrendo com guerras, com tragédias, enfim, né. E como é importante a gente entender que a caridade é a ferramenta que vai nos levar à evolução, né. A caridade para conosco mesmo, a caridade para com os nossos semelhantes, seja da forma que for, material, ah, um abraço fraterno, uma conversa, um sorriso, o silêncio, né, como a gente tem muito fala, né, Daniel, a importância do silêncio muitas vezes. Então, a nossa caridade para com o planeta, a nossa caridade para com a natureza, a nossa caridade para com os animais, né. Então que a gente possa se fortalecer, todo dia, né, refletindo e aprendendo nos nossos estudos. Mais uma vez, muito obrigada, Diogo, e muita luz na tua vida. Obrigado, Obrigado. Kátia. Gorete, vou passar para ti a palavra, Gorete. Muito obrigada, mas obrigada ao Diogo, né? Muito prazer. Eu acho que isso foi bem colocado, né? Eu nem tenho, assim, acho que muito o que dizer, só agradecer mesmo. Depois, lá no finalzinho dos comentários, eu tenho uma paginazinha aqui, depois, se você me permitir ler. Mas aí é mais para o finalzinho, tá bom? Então, tá bom. Obrigada. Marilza, para encerrar, então, nossos comentários, Marilza. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Diogo, uma reflexão maravilhosa. Eu não cheguei a ler, não, esse livro, mas agora estou curiosa e vou procurar ler, sim. E em relação à fé, é o que eu fiquei refletindo, que eu tenho muita fé, mas assim, a gente vai melhorando cada dia, né? E você vai refletindo, e mesmo como você colocou até uma mensagem, né? E a caridade, né? Se eu não, hoje eu estou assim, se eu não fizer a caridade, seja ela por prece, material, assim, eu não me sinto eu, né? Então, mas é isso, sabe? Foi bem assim, e do dia a dia. Assim, eu fiz tal coisa, não, mas eu não podia ter feito isso. Eu ouço tanto, eu vou, assisto palestra, eu estou no grupo e tal. Por que eu fiz isso? Por que eu agi assim? Ou por que eu comentei tal coisa? Então, a gente está sempre se policiando, né? E também, ontem, dona Marilene, eu lembrei muito da senhora, porque eu fui numa palestra no Allan Kardec, aqui na Palhoça, e a dona Lúcia, presidente, disse, Marilza, eu vou te mostrar a casa. E mostrando todos os espaços e tal. E ela disse, vamos subir? Vamos. Eu pensei em uma sala de estudo, alguma coisa. Era uma sala de costura. Elas confeccionam roupinhas, toda roupinha de bebê, e depois para as crianças maiores. Então, fica aquele saco assim, os recém-nascidos, né? E daí com um CRAS, eu acho que não sei se é do Frei Damião, que as pessoas, que o CRAS é que manda
as senhoras, as mulheres lá buscar as roupas. Lembrei muito da dona Marilene, porque eu vi as peças, toda a roupinha que confecciona, né? Então é isso. Mas, assim, foi excelente a palestra, excelente reflexão. Muito obrigada, gratidão mesmo. Obrigado, Marilza. Gorete, então passar para ti novamente, Gorete. E aqui. Tá me ouvindo? Dá para ouvir agora? Sim, estamos ouvindo. É. Então, na verdade, é uma reflexão, sabe, Daniel? Mas hoje de manhã, geralmente, a gente costuma fazer a prece, né? Todos nós, acredito. E na terça-feira, uma palestrinha, uma leitura, sim. E daí a gente fica sempre assim pensando, né, no estudo, para que tudo dê certo, que todos nós possamos ser amparados na medida das nossas necessidades, porque somos, né? A gente sabe que somos. Que o palestrante seja muito acolhido, se sinta bem também com a gente. E daí, então, fizemos o seguinte. Queridos e amados amigos, adrede o passado, nossos vínculos com nosso Senhor Jesus Cristo é milenar. Ao chegar nesta pequena morada planetária, o Espírito luminoso chamado Cristo de Deus solicita ao Pai Celeste a incumbência de acolher a toda a humanidade, ensinando os princípios do amor universal, o amor transcendental que move a criação, toda a criação. Meus amados, aí me lembrei da Marilene, né? Amem acima de todo interesse da vida material. Amar aos inimigos, Jesus recomendou, para que nós não adquiríssemos nódoas em nossas vestiduras espirituais, porque ele, Jesus, sabia das inúmeras jornadas a serem empreendidas para que a criança espírito pudesse crescer e se desenvolver moralmente e espiritualmente, adquirindo as virtudes tão bem exemplificadas por ele, o meigo nazareno Jesus Cristo. Apontai fielmente para essa estrela luminescente que vos conduz à trajetória existencial. Desde há muito ele trabalha em nosso benefício, em vosso benefício, para que tenhais condições de progredir nos mundos em que habitais. Sonhais com o futuro, pois bem, ele vos aguarda. A trajetória é iminente. Todos os filhos amados a empreenderam e estarão na busca do amor incondicional. No íntimo de cada criatura, plantou o celestial Criador a necessidade de amar. Através do amor sublimado, iremos todos um dia sermos irmãos amados um dos outros. Não haverá então separativismos, nem discórdias, nem ignorância. Haveremos de construir uma nação amorosa, chamada caridade, no país da compaixão. E nós, pequeninos viajantes das estrelas, estaremos unidos pelo mesmo ideal de caridade, que são os nossos queridos mentores espirituais, né? Caridade, meus filhos, meus amigos, para com todos, pois no passado remoto ou mais atual, fomos todos em determinado momento estrelas decaídas, homens e mulheres indignos, transviados pelas paixões inferiorizadas do ser, ainda rude e selvagem. Tolerância, queridos amigos, para com os erros alheios, paciência para com as vítimas do egoísmo e do orgulho, padecentes que são necessitados de auxílio fraternal para romperem os grilhões que os aprisionam há tempos imemoráveis.
Eis o trabalho, Jesus convida. Candidatemo-nos, todos nós, ao Evangelho de amor, cultivando-o em nossos corações e expressando-o em nossas ações. Assim, iremos semear em nome do Cristo, e o cultivo será por conta das sementes adrede preparadas nesta era, e a colheita será o próprio Senhor das terras que irá fazê-lo, em nome de todos os seus servos fiéis, todos nós, para então, em um festim, ofertar as bonanças do plantio. Vinde a mim, todos vós que sofreis, assim disse Jesus, nos incentivando a buscá-lo, principalmente nos momentos derradeiros de dor, pois sua excelsa bondade e humildade sempre nos acolheu, para confortar, para secar nossas lágrimas, para nos soerguer das guerras travadas e, enfim, nos acharmos amparados e amados, todos nós. Obrigada. Obrigado, Gorete. Fátima, queremos ouvi-la também, Fátima. Oi, boa noite. Eu só quero agradecer ao Diogo, mais uma vez confirmou o que eu venho falando, né, nas últimas aulas, dos ensinamentos, que para mim é este o caminho, tá? Gratidão, Diogo, por mais este ensinamento na minha vida. Obrigado. E quem ouviu a mensagem, né, obrigado, Maria de Fátima e da Maria Gorete, parece que até a gente combinou, né? Eu passei para ela os detalhes da nossa reflexão e ela pegou a mensagem que casou certinho o que nós conversamos. Então, parece que eu pensei. Muito bem, pessoal. Estamos chegando ao final, então, do nosso encontro. Essa excelente palestra do Diogo. Gostaria de, antes de encerrar, Kátia, eu posso te convidar para fazer o Evangelho no próximo encontro? Sim, pode ser sim. Então, tá bom. É no capítulo Depois só 15. me passa lá qual o assunto, porque eu me perdi aí nessas Pode, minhas ausências. pode deixar que depois eu te passo o capítulo e falo os itens. Ok, Obrigado. obrigada. Diogo, explorar mais um pouquinho. Tu pode fazer para nós a prece final? Certamente. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre. Primeiramente, sempre agradecendo a oportunidade de ter conhecido essa doutrina maravilhosa, para que assim pudéssemos entender um pouco melhor os teus ensinamentos, amigo Jesus. Há muito nos convidaste, nos deste o teu exemplo há mais de 2000 anos, nos mostrando não só nos belos ensinamentos, mas principalmente na conduta, na prática, o caminho que devemos seguir. Por muito tempo titubeamos em te seguir, e hoje dissemos que somos teus seguidores, mas muito ainda em teoria, ainda com muita dificuldade na prática. Mas vemos, com toda essa falange de benfeitores que temos, com a doutrina dos Espíritos, com todas as obras e exemplos dos missionários de todos os tempos, que é possível trilharmos este caminho de redenção. Sabemos que nunca estamos sós, temos mentores, amigos que nos inspiram do invisível para que possamos cumprir a parte que nos compete. Então, com muita gratidão, Mestre, te agradecemos por mais essa noite, por estarmos reunidos aqui em teu nome, buscando entender um pouquinho melhor os desígnios do nosso Pai, para que possamos, pouco a pouco, nessa jornada infinita, trilharmos o nosso caminho e pudermos, com o nosso exemplo, mesmo que ainda muito pequeno, com as nossas migalhas no bem, podermos ajudar aqueles que estão à nossa volta e ser um farol de luz, né, seguindo teus exemplos, exemplificando a tua conduta, para que assim possamos nós, quem sabe, até inspirar irmãos que estão em jornada conosco, pois sabemos que este é o caminho, é o amor que rege o universo, e é este amor que todos nós vamos conquistar, pouco a pouco, dia a dia, até estarmos seguidos firmes ao teu lado, Mestre. Muito obrigado pela sua oportunidade, muito obrigado aos nossos mentores do plano invisível, que estão sempre nos inspirando, e que todos nós possamos ter uma boa noite e estarmos sempre reforçando a nossa fé, a nossa base moral, para fazermos a parte que nos compete e continuarmos neste belo caminho que é a vida, neste caminho de evolução do Espírito Eterno. Que assim seja.